Tem uma história, Carlos Ruas, muito boa, da ecologia da Unicamp, em que nós estávamos em aula. Na verdade, não era uma aula minha, era uma aula de uns colegas meus com um professor que deu origem à ecologia da Unicamp. Ele é um dos fundadores do departamento de ecologia na Unicamp. E esse professor estava descrevendo o comportamento de animais. Ele principalmente estava descrevendo um experimento que foi feito com animais, em que os pesquisadores manipulavam o ambiente para fazer esse experimento. E aí esse professor começa a aula falando, então as pesquisadoras pegaram e amarraram... americano. Então as pesquisadoras pegaram e amarraram a gorila na árvore. E aí depois os pesquisadores chegaram e tentaram entender o que acontecia quando você arrancava uma das pernas da gorila. E daí depois eles pegavam e tentavam entender o que acontecia quando a gorila ficava 3 dias sem comer amarrada na árvore. O que será que alterava no comportamento da gorila? E os alunos desesperados pensando nos gorilas amarrados nas árvores. Imagina a Luísa Mel ouvindo. A Luísa Mel ouvindo que eles cortaram a perna de um gorila para fazer o experimento. Para ver o que acontece. Com o comportamento da gorila. Okay. E aí, de repente, um aluno desesperado olhou para o professor Benson, levantou as mãos e falou... Professor, o Benson parou a aula todo atencioso, porque ele é um cara muito atencioso, e falou, pois não. Ele falou assim, como que eles amarraram os gorilas na árvore? E aí o Benson virou para ele e falou, não são gorilas, são grilas. Inseto, são grilas. Então amarravam os grilas na árvore para fazer o experimento. Ok. Um detalhe, não é o departamento de ecologia, porque não tem departamento de ecologia na Unicamp, é um departamento de zoologia, e aí é o programa de pós-graduação em ecologia que tem. Mas olha só como o senhor tem um problema. Agora eu vou fazer uma acusação antes da gente começar o tema propriamente dito. Ok. Quando eu falei de gorilas, o senhor viu um problema no que eu estava explicando. Sim. Mas a hora que eu falei de grilos, deixou de ser um problema. Aí pode arrancar a perna. Pode arrancar a perna. É inseto. O senhor é um adorador de fofofauna. Fofofauna? É um adorador Olha de bicho só. que tem cílio. Você faz uma linha, porque você come esses e não come esses. Porque ama esse e come esse. Olha se o bicho tem cílio, você se preocupa. Pois é. Agora, se o bicho não tem cílio, você pisa em cima. Mata a barata, mas deixa a borboleta sobreviver e elogia a borboleta. Porque a borboleta é colorida. E ela tem cílio. A borboleta tem cílio nas antenas. Tem cílios nas antenas. Algumas borboletas têm antenas peludinhas. Pois é. E como a estética influencia no julgamento. Exatamente. Se eu falasse que ele estava amarrando brabuletas na árvore, você ficaria preocupado. Não, eu ia falar, salvem as brabuletas. Salvem as brabuletas. Mas se fossem baratas... Ia se amarrar na árvore para salvar a borboleta. Eu ia pegar o spray da sua mãe... Da minha mãe? O spray da sua mão. E ia falar, deixa que eu faço isso. Exato. Ia matar as borboletas. Mas, uma coisa que eu acho que tem que pensar... Uma coisa que eu acho que tem que pensar nessa questão da fofofauna aí, né? É que também a gente se identifica... Porque o gorila tem olho, boca, nariz... se assemelha a gente. Orelha, parece a gente. Parece com a gente. É a mesma coisa com o cachorro, mesmo os bichos que a gente come, vaca, porco, essas coisas, é porque muita gente da cidade não convive com eles, né? Porque a carne vem na bandeja. Exato. Se convivesse mais com vaca, com porco, talvez se sensibilizasse mais. Artrópodes, em geral, você até identifica o olho, mas a boca são placas, canudinhos. Não tem nariz... A orelha não existe, né? A audição é por outros lugares. Ou seja, quanto mais você identifica a emoção no bicho, o sentimento, mais pena... Não tem expressão facial, não tem... Um camarão. Né? Exato. Como é que eu vou ter pena de um bicho que faz... Tá respirando. Não, e não tem camarão feliz. Camarão triste. Pois é. Camarão surpreso. Camarão que, sei lá, passou no vestibular, deu presente pra mãe. É uma coisa louca isso. Então, tá com crise de caganeira. A gente tem Nossa, imagina um camarão caganeira. Que sai da cabeça dele, né? Eu nunca imaginei um camarão. Não, o ano do camarão... Não, porque não falam que a merda do camarão começa lá da cabeça, você vê a linha indo até a bunda. Mas é porque essa linha que você tá vendo, ela não sai da cabeça porque ele caga pela cabeça, é porque você consegue ver o intestino dele. Porque ele é transparente, e o seu intestino mas sai também pra lá. sai da cabeça. Meu intestino não sai da cabeça. Claro que sai. Fale por você. Não, o seu sistema digestório começa na cabeça. Seu sistema digestório... Vamos lá. Antes da gente entrar no tema de hoje, o
Seu sistema digestório começa onde? Eu sempre tive um ditado. Ah, tá. Você fala boca quando você come. Isso, o seu sistema digestório. É que você fala de intestino, eu jogo lá pra minha barriga. Não, tá bom, é que o intestino tá na é pra barriga, lá. mas do camarão também. O sistema digestório. O que você tá vendo do camarão, que a gente chama de intestino do camarão, é o sistema digestório dele inteiro. Tem um ditado de vó, uma coisa antiga, que é camarão só tem merda na cabeça. Aí até fala assim, cabeça de camarão. Existe ditados assim, porque tem merda na cabeça. Então mas é porque você tá acabando com esse ditado popular. Eu tô, mas é porque o sistema digestório... A magia da afetiva, eu e minha avó e o camarão... Tem também uma coisa que o pessoal acha que porque é marrom, mas às vezes tem o fígado, tem coisa que não é necessariamente cocô. Tá, então ele não tem merda na cabeça. Não, ele tem merda na cabeça. Não, ele tem comida na cabeça. Tem comida na cabeça que vai virando merda. Isso, exato, igual em você. Mas porque, o ânus do camarão é no fim do corpo. Os animais têm várias divisões. E existe uma divisão que leva em consideração o sistema digestório. Então tem animais que têm sistema digestório incompleto, que a boca e o ânus é a mesma coisa. É uma boca. Então, água-viva, por exemplo, tem a boca, tem um tubo digestório, e aí depois o alimento não digerido sai pelo mesmo buraco. E existem animais de sistema digestório completo, que tem boca e ânus. Entra daqui e sai dali. Entra de uma ponta e sai da outra. Sim. Camarão é um animal que tem sistema digestório completo. Então o alimento entra numa ponta e sai na outra. E é bonitinho, porque ele faz uma letra U e faz isso, bonitinho. Você consegue ver direitinho, igual você. Então não é que tem cocô na cabeça, é que o sistema digestório dele é do mesmo jeito que o seu. Começa num ponto e termina no outro. Lendas urbanas. Então o ditado cabeça de camarão não funciona. O que você ia falar? Eu tô pensando que ali, ainda por cima, a gente tem o sistema circulatório dele, né? Que corre em vasos por cima e por baixo. E o sistema digestório no meio. Você tá tirando esse conjunto, na verdade, que fica preto, inclusive que tem alguns nervos que estão passando ali da cabeça em direção ao corpo. O coração dele é escuro. Então, às vezes a pessoa pode achar que é cocô e é o sistema... É o sistema circulatório, né? É que o sangue dele é preto também. Mas no nosso vídeo de hoje que virou sobre sistema digestório de camarão. Camarões, vamos lá. Quem diria? Gente, o tema é outro, tá, gente? Mas vocês aprenderam muito sobre camarões agora, mas vamos para o tema. Por que eu comecei o vídeo de hoje contando uma anedota? Porque você é muito engraçadão. Porque eu sou muito engraçado. Porque quando a gente fala de ecologia, a gente teve essa conversa ontem pelo WhatsApp, a gente tava falando disso hoje, a gente sempre imagina o quê? Uma pessoa numa lancha correndo atrás de um barco para impedir outro barco de matar uma baleia. Ecologia é muito amplo esse leque, mas eu lembro muito de aula de geografia, professor falando, o ser humano é mau, o ser humano polui, e poluição, não pode, ai. Começa aí. Começa nessa ideia de proteção do ambiente, proteção do ambiente ecológica. A partir da Rio 92. Né? Você teve a Rio 92, a reunião aqui no Brasil, uma reunião mundial para discutir meio ambiente, já fala de clima, inclusive, a Rio 92, já vai falar de perda de biodiversidade. E já teve negador de mudança climática lá, fazendo away e batendo panela lá. E aí você tem uma mudança didática, uma mudança nas diretrizes educacionais do Brasil, falando, uma vez que tivemos o maior evento de meio ambiente no Brasil, talvez devêssemos incorporar isso aos cursos e às escolas. Quando a gente pensa em legislação, isso vem antes, né? Sim. Porque quando tem a Constituição de 88 já tem um artigo dela falando especificamente das questões ambientais e de meio ambiente, tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que daí ela vai falar que tem que ter, em todos os níveis, educação ambiental, obrigatoriamente. Ela é de 81. É muito legal a Constituição de 88, que ela coloca as características do meio ambiente como um dever do brasileiro de proteger e como um direito do brasileiro de usufruir aquilo, né? Então você tem o direito ao ambiente saudável, você tem o direito à água, você tem direito a o que a natureza pode oferecer no Brasil é um direito de todos os brasileiros. E isso vai influenciar. Que bom, então, né, nesse caso, que a nossa Constituição foi escrita em 88, né, que já tinha tido o encontro de Copenhague lá, né, porque senão
talvez a gente tivesse perdido isso, né? Não tivesse incluído. Porque o pessoal se preocupou com essa questão de preservação ambiental no sentido de perda de biodiversidade, as coisas assim, razoavelmente recente, né? Sim. Foi década de 80 para frente, né? Na década de 70, o pessoal até tinha algumas pessoas que falavam, mas era raro, né? E quando a gente fala dessa construção desse imaginário, a gente começa a colocar a ecologia nesse sentido de conservação da natureza. Então começa a existir uma relação de, eu vou estudar ecologia porque a ecologia vai ser a ciência que vai falar por que a gente tem que conservar a natureza. E aí eu começo o nosso papo sobre ecologia falando de um pesquisador amarrando centenas de grilos numa árvore e arrancando pedaços desses grilos para fazer o experimento dele. Começou assim a conversa. Então, como que a gente fala que ecologia fala sobre conservação, ao mesmo tempo em que um dos experimentos mais famosos sobre comportamento de alimentação de animais é feito a partir de você maltratar um pouquinho os bichos, inclusive mutilar alguns desses hipocrisia. Animais. Onde está a hipocondria disso? É isso aí, a hipocrisia. Aqui está a hipnose disso. E aí a gente precisa... Coloca a foto do cachorrinho lá, triste, com a lua no fundo. Hipocrisia. Hipocrisia. O que estava por trás desse mutilamento de grilos? Isso. O que estava sendo estudado com que intenção? E aí a gente precisa voltar para o que a ecologia faz. E talvez separar um pouquinho o que é um ecólogo do que é um ecologista. Então, acho que é importante a gente fazer essa separação. Então, o ecólogo é a pessoa que faz ciência a partir do estudo da ecologia. E o ecologista é a pessoa que o foco principal dela é trabalhar com conservação da natureza. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas perseguindo um navio, do Greenpeace, perseguindo um navio para impedir a caça de baleias, que é uma coisa nobre, talvez a gente não devesse caçar baleias, nós estamos falando de um trabalho de um ecologista, de uma pessoa que desenvolveu uma consciência ambiental e que foca seus esforços nisso. Mas a hora que eu falo da Camila como ecóloga, que é a doutora em ecologia que está presente aqui. Mutila a baleia. Ela corta um pedaço do rabo. Eu vou corta me a nadadeira. A Camila não é só ecóloga, a Camila também é uma ecologista. Boa, isso é super importante. A Camila consegue ser uma ecóloga e uma ecologista, ela tem a preocupação ambiental, mas o doutorado da Camila não necessariamente estava voltado para a conservação daquele bicho que você estava estudando, né? Não, era muito mais entender aspectos de história natural daquele sistema que eu estudei e como isso interagia, né, com o meio ambiente e com outros organismos. E aí era a parte de ecologia. E a ecologia surge a partir da história natural, né? É sempre legal a gente dizer que antes de existir o que a gente chama de biologia, existia algo que era definido como história natural. Inclusive, se você voltar para a década de 60 aqui no Brasil, tinham professores nossos formados em história natural. Não só formado em biologia, não existia o curso de biologia, existia o curso de história natural. Então é legal a gente dizer que a ecologia ela surge de um primeiro momento, ela é filha de um determinado momento, de um primeiro momento da história da biologia, que é a biologia que é muito descritiva. É a biologia que está tentando descrever o mundo, né? Descrever e meio que catalogar, né, as espécies, tentando falar, olha, esse organismo ele é assim, 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 descreve e está tentando classificar o organismo, colocar ele em caixinhas. Só que depois a gente vai para um momento onde a gente quer entender por que aquele organismo é daquele jeito. Como esse organismo se relaciona com o ambiente onde ele vive e como ele se relaciona com as outras espécies. E aí a gente começa a fazer perguntas pensando em como esse organismo interage com o meio ambiente e como ele interage com outras espécies para entender melhor por que ele tem aquele formato, por que ele tem aquele comportamento, porque ele tem aquele tipo de alimentação. E aí a gente vai para a definição de ecologia. E o principal resultado dessas interações, que é o principal foco da ecologia moderna, é tentar entender onde esse bicho está,
Uhum. Então, entender onde um organismo está. Então, por que baleias acontecem onde baleias acontecem? Por que tubarões, determinadas espécies de tubarões acontecem onde elas acontecem? Isso é biogeografia também. Então, mas a ecologia, ela quer entender distribuição e abundância das espécies. Então, como as espécies se distribuem e nas quantidades. Por que eu vou encontrar alguns organismos em maior quantidade em tais locais, em determinados locais e não em outros, ou em menores quantidades em outros locais? Toda a ideia da ecologia é entender distribuição e abundância, balanço, pensando em interações dos organismos entre eles e com o meio ambiente. Como essas interações vão influenciar na distribuição e na abundância desses organismos. E aí, o que a gente pode discutir é que, com essas informações na mão, fazer conservação de espécies é mais fácil. Então, se eu entendo, por exemplo, o que um mico-leão-dourado precisa para sobreviver, quais características do ambiente são importantes para ele interagir, quais os requisitos que o ambiente precisa para ele estar no lugar que ele está, eu consigo entender qual que é a melhor estratégia de conservação para esse bicho. Entendi. Se um dia ele entrar em extinção, começar a entrar em extinção, se tornar uma espécie ameaçada, vocês vão saber como tentar reverter isso. Exatamente. Vocês já sabem todo o ecossistema que gira em torno para ele poder habitar aquele ambiente. Né? Exatamente. Aí, olha... Entender as razões, né? Entender o que está faltando para ele estar desaparecendo, inclusive. E pensando em conservação de espécies, eu acho que a gente tem que considerar uma que é muito interessante para a gente. O Homo sapiens. Que é esse tal de homem aí. A nossa. Nossa. A gente pode fazer a mesma coisa pra gente, que enquanto a gente mantiver um equilíbrio das condições atuais, a gente está pensando na conservação da nossa própria espécie. Uhum. Camila, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sempre que a gente vê um ecólogo, a gente imagina um ecólogo, eu como ecólogo, eu imagino um ecólogo no campo, certo? Você fez bastante campo na sua vida? Meu Deus. A gente tem um vídeo, inclusive, que o Card está aqui do lado falando sobre histórias de campo. Você fez bastante campo na sua vida? Alguns, digamos assim. Sabe o que você não tinha na época do campo que seria importante você ter? Um smartphone. Não. Talvez. Talvez. Dinheiro? Também ajuda. Sabe o que você não tinha, Camila, na época do campo que talvez fosse útil? Desculpa. Uma camiseta da Insider Store! Muito bem. Uma camiseta da Insider Store. Isso é verdade. Emílio, o campo seria muito mais fresquinho se você tivesse uma camiseta da Insider Store. E tem camisa verde para se camuflar no campo também. E se você for muito calorento como eu, também tem camiseta branca. Também tem camiseta branca. Também tem bonezinho pra te proteger. Nossa, o bonezinho. E aquele bonezinho que é levinho. Pô, e a bermuda, essa bermuda que você tá usando essa aí é muito legal. Show, né? cara, show. Com elastano, dá pra agachar, fazer um agachamento de bermuda. Temos outro vídeo sobre agachar também. Temos outro vídeo que também tá aqui no card sobre abaixar. O banner da Insider tá aqui embaixo. E é super importante vocês lembrarem que fazer propaganda é fundamental para o nosso projeto continuar funcionando. Clica que tá aqui no link. Se você quiser, você pode ver camisetas como as Tech Shirts, que transpiram gostosinho, não te deixam fedidos, desamassam com o calor do corpo. E você tem 12% de desconto se você quiser comprar. Então, clica aí. E se você precisar comprar esses produtos, é só você comprar. Certo? Feito, fazer campo de Insider devia ser demais. Mas vamos lá, vamos voltar. Por isso, ninguém disse que você não vai voltar a fazer campo. Então, é verdade. Eu até recebi uma mensagem. Já pensou se fecha uma excursãozinha? Olha, cara, seria Emílio Garcia vai fazer, faz uma monitoria para pessoas no campo, não sei o quê. E aí, olha que interessante, você vai ser obrigado a aguentar mosquito. Não, escuta a ideia. Tive uma ideia baseada no que você falou. 4 elementos nos biomas brasileiros. A gente fazendo episódios especiais sobre os biomas brasileiros no lugar. Isso ia ser a legal. gente vai no Cerrado, a gente vai na Caatinga, e o Brasil nós vamos na Mata Atlântica. Tem tanto lugar negligenciado turisticamente, assim que seria muito legal. E é legal, porque a gente vai poder pegar uns lugares, eu gostei da ideia, porque a gente pode pegar uns lugares que as pessoas não lembram. Então, por exemplo, campos de altitude. Campos de altitude, legal pra caramba. Tipo, uma coisa assim. Como é que fala? Monte Roraima. Você chega,
Chapadas. Chapadas. E daí a gente vê as fitofisionomias de cada bioma. Exato. Tem gente que não sabe que existe Canyon no Brasil. E a gente entrevista as pessoas que trabalham lá, que conhecem esse local, que cresceram nesses locais. Imagina que foda fazer programas nos biomas brasileiros. Aí a gente pode fazer o programa da parte de biomas litorâneos dentro d'água. Podemos. Aí a gente com os microfones assim, água no peito. Então, gente, vamos conversar aqui. Não, dentro d'água, né? Seria incrível. Mas, imagina, isso seria um projeto bem legal pra gente fazer. Eu adoro falar de ecologia. Amo de paixão, não é à toa que a gente fez a nossa pós em ecologia. Exato. Mas por quê? Fiz que nem o Rua. Por quê? Você quis falar de ecologia hoje? Eu quis falar de ecologia hoje em primeiro lugar porque é um tema que a gente adora e que eu acho que as pessoas deveriam saber cada vez mais. E eu fiz de ecologia hoje para fazer uma coisa que eu e você ainda não fizemos aqui. Porque o senhor Carlos Ruas traz os livros dele para mostrar e falar: comprem o meu livro. O senhor Pirula traz o livro dele e faz assim: sabe onde você pode achar isso? Aqui no meu livro, já fez isso algumas vezes. E a gente resolveu falar sobre ecologia. Não tenho culpa que meu livro tem as coisas. Não, eu não estou criticando. Muito o seu bom. livro é muito bom. Inclusive, o link está aqui embaixo para comprar o livro dele, do Reinaldo, sobre evolução, que é um livro muito legal. O meu também está aqui embaixo. Mas os de vocês são o segundo e o terceiro hoje. Porque o primeiro link que tá aqui embaixo... Mas no próximo vídeo vai estar em primeiro, então. Tá bom, combinado. Tá combinado. Tá combinado. Tá bom. Porque o primeiro link que tá aqui embaixo é do nosso curso de Introdução à Ecologia, em que a gente vai estudar as interações, certo? Tá aqui na tela o nosso curso. E por que a gente resolveu fazer esse curso? Em primeiro lugar, porque a gente deu essa aula por muito tempo. Então nós demos essa aula de Introdução à Ecologia por mais de 12 anos na faculdade, para alunos de primeiro ano, então é um curso bem acessível em conhecimento, no sentido da linguagem que a gente usa, dos exemplos que nós usamos. Em segundo lugar, porque a gente queria que mais pessoas soubessem ecologia, então o que a gente fez foi colocar o preço mais baratinho que a gente conseguiu. Esse curso custa R$ 42,00, parcelado na Hotmart em até 6 vezes. Então se você quiser, é só clicar e comprar lá. E em terceiro lugar, Camilinha, porque ganhamos em real e gastamos em euro. Então eu fiz a conta e cada pessoa que comprar o curso nos ajuda com um dia de alimentação da Helena lá na Finlândia. Que demais, então, querido. A gente precisava dessa forcinha e a gente resolveu vender o que temos. Que é um pouquinho de conhecimento Sofá, em ecologia. Televisão. Não, isso já foi. Isso já foi. Isso já não tem Você chega mais. lá em casa, tem um puff, um colchão inflável e um celular para você assistir televisão. Tá bom. Achei, querido, que você ia falar que esse curso é importante porque a gente precisa entender melhor sobre as questões ambientais, que isso ia ajudar a gente a pensar melhor sobre os impactos das mudanças climáticas. Eu acho que isso está bastante relacionado a um vídeo que vai sair, semana que vem. Então, semana que vem a gente está falando, a gente fez um vídeo, e eu estou dando spoiler do vídeo da semana que vem, falando da importância do conhecimento e do pensamento crítico em relação às coisas do mundo em que a gente está inserido. E uma ferramenta que a gente esqueceu de falar do vídeo semana que vem, então já vou antecipar o que a gente esqueceu do vídeo da semana que vem, é que uma coisa que nos ajuda a ter esse pensamento crítico é conhecimento. Sim. Porque o conhecimento nos faz entender um pouquinho melhor o mundo e o conhecimento nos ajuda a tomar decisões. Então, quando a gente está falando de uma tomada de decisão importante, como, por exemplo, as mudanças que a gente tem que fazer para resolver a questão climática no planeta, se você não tiver conhecimento, fica muito difícil de eu falar para você: Carlos Ruas, você tem que abrir mão de tal coisa, porque senão a gente vai se ferrar. E o filho da falta de conhecimento é o negacionismo. Exatamente. Então você se transforma num negacionista, por quê? Porque eu tô falando para você: olha, a sua vida vai ter que mudar para que a gente não sofra no futuro. E você vai falar: por que eu vou abrir mão de como é a minha vida hoje se eu não entendo as mudanças que estão acontecendo e se eu não tenho base para fazer essa discussão? E uma coisa que nós 4 achamos injustos, por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz, é o conhecimento ser restrito. Não é justo o conhecimento não chegar às pessoas.
Então, quando a gente fala de educação, e aqui eu vou dar um exemplo bem esquerdinha que a galera vai falar, quando Paulo Freire fala que a educação é libertadora, ele não está falando de um fator econômico da libertação que a educação pode trazer. Ele está falando que o conhecimento é libertador. Você deixar de ser ignorante em relação ao assunto faz com que você não possa mais ser enganado em relação àquele assunto e faz com que você tome decisões melhores. Isso é uma consequência do nosso curso de ecologia, porque você vai ter subsídio para entender melhor como as espécies interagem, por que as espécies são importantes. A gente fala de serviços ambientais, por exemplo, que é uma coisa muito legal e que as pessoas tendem a não pensar. Então a gente falou bastante de conservação aqui. Vou te fazer uma pergunta. Eu tô pensando ainda no nó na cabeça de falar assim, o que a gente falou no vídeo da semana que vem, que aí Dark. Faz sentido, Dark. Submundos criados. Eu achei que ele ia trazer algo de ecologia. A gente falou no vídeo da semana que vem o tempo anda diferente. É relativo, né? Vou te fazer uma pergunta, o presente e o futuro são ao mesmo tempo. Que é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria se fazer. A gente começou o vídeo de hoje falando sobre conservação de espécies. Por que a gente tem que conservar espécies? Porque nós somos uma espécie. Tá. E às vezes a água pode bater na nossa bunda. Tá. Em que sentido? Me explica isso muito na boa mesmo. Não, bem, eu acho que conhecer melhor as espécies, você entende mais o mundo onde você vive, o ecossistema que você também está inserido e que dependendo da espécie que você retira do planeta, isso pode gerar um efeito dominó. Excelente. Faz sentido. Um efeito dominó que pode bater em você uma hora. Faz sentido. Porque vai colapsando o sistema, o equilíbrio que a natureza cria, que é uma coisa que a gente não nasce sabendo disso, a gente acha que os animais é tudo individual, e com o passar da nossa idade a gente vai vendo que, na verdade, um tem uma conexão com o outro, que é isso que você falou da interação. Eles interagem, um faz o cocô, que aí nasce a semente da árvore específica que ele come, e dessa semente da árvore que aí cai a folha que o passarinho leva, e que está tudo interligado, é uma rede complexa interligada. Quando você descobre isso, é uma epifania maravilhosa. E você está inserido nessa rede. Então você tem que tomar muito cuidado com a pecinha de dominó que você derruba, mesmo sendo pequena, que ela pode vir grande para cima de você depois. Boa, eu vou te contar uma história, tá? Que vai complementar isso que você falou. Eu vou te contar uma historinha. Tinha um ser espetacular, com poder infinito. Esse ser com poder espetacular criou a luz. Daí depois ele criou as águas. E daí depois ele criou a terra. E daí depois ele habitou esse lugar com animais. E daí depois ele pegou o último animal, que era uma cópia dele, e colocou esse animal nesse lugar mágico que ele tinha criado. E ele contou para esse animal que chegou ali naquele local que tudo que estava ali poderia ser usado por ele para a sobrevivência dele. Já ouviu essa história? Inclusive, este animal, que era a imagem e semelhança dele, ele criou um outro animal a partir dele, porque a imagem e semelhança era só ele, exato. Ele criou um outro animal que poderia fazer companhia para ele e que também era de seu usufruto. Isso. Você já ouviu essa história? Eu já ouvi essa história. A grande questão dessa história é que essa história nos coloca num lugar especial. Nós somos o bicho colocado nesse local especial para usufruir de tudo que tem aqui. Então, tudo que existe na natureza serve para a nossa sobrevivência. O que a ecologia faz com a gente, o que o pensamento cético faz com a gente, e é isso que você explicou, é tirar a gente desse pedestal. Nós somos mais uma espécie. Nós não somos a espécie. Sim. E uma coisa que é importante para quem está assistindo entender é que a gente tem que parar. O George Carlin fala isso com uma propriedade muito melhor do que eu. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente está ameaçando a Terra. Já aconteceu muita coisa pior que a gente nesse planeta, certo? A única coisa que a gente está ameaçando é o nosso bumbumzinho. Então, quanto mais a gente não conservar as espécies, mais os serviços ambientais que essas espécies fazem vão ser perdidos e pior vai ficar a nossa vida. É cruel as outras espécies desaparecerem. É muito triste a natureza que é tão linda sofrer pela nossa presença. Mas talvez nem registro fóssil a gente deixe.
se aparecer uma outra espécie inteligente aqui, talvez eles não achem nem evidência de que a gente viveu nesse planeta. Certo? Eu vi um livro do... Puta, eu vou esquecer o primeiro nome dele, acho que era André Nemésio, não lembro agora se é André, mas é Nemésio, que ele fez o Contos do Cretáceo, que é muito interessante, que ele faz esse pressuposto, se nós teríamos evidência de uma civilização que tivesse existido 60 milhões de anos atrás. Não ia sobrar nada, praticamente. Nada do que a gente acha importante sobraria. Nada mesmo, a menos que não estivesse na Terra. Porque na Terra você teria tido tantos processos de decomposição, mesmo os materiais mais resistentes, né? E eventualmente você ia achar, sei lá, um tijolo, um pedaço de pedra, coisa. Você não ia ter noção de que aquilo lá teria sido feito por coisa. Manipulado por um ser vivo. Então, Camilinha, se a pessoa quiser aprender um pouquinho sobre ecologia, para onde ela vai? Pro link que tá aqui embaixo. Chorando, coitado. Né? Dá os prantos. Eu fiquei emocionada. Que falciane. Não, caiu um cílio mesmo. Se a pessoa quiser aprender um pouquinho mais de ecologia, nós preparamos um curso de quantas aulas mesmo? 10. 10 aulinhas de ecologia, de introdução à ecologia. Tem muito mais ecologia para aprender, mas tem exemplos legais lá pra gente, certo? Certinho, querido. Certo, senhor Carlos Osso? Certo. Aprender um pouquinho sobre o que é ecologia. Sim, e é importante cada vez mais porque a gente está entrando em extinção. Exato. Exatamente mesmo. Então é importante a gente ter cada vez mais importante essa matéria, fica em evidência para a gente entender o mundo que a gente vive e o que fazer para preservá-lo em vez de criar narrativas para continuar destruindo ele. Exatamente. Eu ia comentar só mais uma coisa, né? Eu cheguei a comentar isso há muito tempo atrás, quando teve um pesquisador famoso, eu não vou ficar entrando agora em méritos, tal, não sei o quê, dos Estados Unidos, que ele falou que não fazia diferença nenhuma preservar as espécies, porque que diferença faz existir rinoceronte ou não existir? Você já tem o quê? 10 lá, não sei aonde? Você tirou eles, a natureza já se adaptou sem os rinocerontes, não tem problema. Tem um sapinho de uma espécie que só vive numa árvore, não sei o quê, isso aí foi extinto, acabou, é um abraço, né? Isso gerou uma comoção violenta, né, na comunidade científica, a ponto de que o cara teve que se retratar, que nitidamente ele não fez. Aquela carta foi escrita por outra pessoa, com toda certeza, a carta de retratação dele, né, era bem um quem me conhece sabe e tal, aquela coisa bem assim, né. E teve até professores aqui do Brasil que endossaram, de alguma maneira, a fala dele, né, dizendo que, tipo, não, veja bem, mas realmente não faz diferença. E aí... Eu fiz um vídeo comentando isso, que do ponto de vista da ecologia, de fato, a gente precisa se preocupar em preservar as espécies, porque, imagina, as abelhas, que são fundamentais para a manutenção de todas as agriculturas, né? Alguns tipos de bactéria, alguns tipos de fungos decompositores, as florestas em si, que geram ali uma questão climática, né? Que facilitam. Os oceanos, que você não pode tirar também, porque tem aquela parte importante das cianobactérias que produzem oxigênio e tal, não sei o quê. A calota polar, porque tem o albedo e tal, você tem várias dessas coisas, mas ainda assim o argumento do rinoceronte não se responde com isso. Não responde com isso. Por que preservar o rinoceronte? E isso vai uma discussão, a meu ver, que ela também, eu acho que é importante a gente falar para o público não achar que, tipo, então tá bom, né? Sim, você tem razão. Entra um pouco na parte da ética. Sim. É legal pra caralho ter rinoceronte. É legal pra caralho. É um dos grupos mais extraordinários. É um cavalo de perna curta com chifre. Na verdade, é uma anta com chifres e armadura. Né? E é de uma linhagem que, durante o Cenozoico, teve centenas de espécies incríveis. O maior mamífero terrestre da história era da linhagem dos rinocerontes. E eles ainda existem. Não é extraordinário você poder ver um rinoceronte? Talvez o seu filho, o seu neto, o seu bisneto não possa ver um rinoceronte. Então você tem um aspecto ético de se nós deveríamos extinguir essas espécies. O mico-leão-dourado é uma espécie linda. O trabalho que foi feito por um ecologista lá no Rio de Janeiro para preservação do mico-leão-dourado foi fantástico.
Só tem por causa dele, Só tem por causa dele. Só que a quantidade de micos-leões dourados não são suficientes para fazer uma alteração ecológica tão grande ali, por exemplo, para evitar que uma determinada planta seja polinizada, digamos assim, comer uma fruta aqui e cuspir para o outro lado. Dispersa, isso. Mas qual o nosso direito de extinguir uma espécie como o mico-leão? E aí esse é o primeiro ponto, né? Você tem a parte ética o bicho tá aí. Que inclui, né, aquilo que você falou da nossa Constituição, de que nós possamos também desfrutar dessa beleza. Porém, você também tem uma questão, aí entra um pouco mais na parte sistemática, que é a parte que eu trabalho, né? Informação. Por que você quer... Imagina se nós não tivéssemos queimado a Biblioteca de Alexandria. Nós não, né? Mas se não tivesse queimado a Biblioteca de Alexandria. Imagina se não tivesse se perdido, sabe, sei lá, conhecimentos sobre a tradução do etrusco, sobre, sei lá, o que significam as pinturas na Serra da Capivara, na Caverna de Lascaux, lá na França. Imagina se a gente não tivesse perdido essas informações. O que a gente ganha perdendo a informação de um rinoceronte? Sim. Como que ele é feito? É a genética. Como é o comportamento dele? Precisa dele vivo. Como que é a maneira desse... Olhar no olho do bicho. Quem tem cachorro e gato sabe qual é a diferença de você olhar no olho do bicho. Por que a gente vai ser estúpido a ponto de perder informação? E aí a galera fica doida fazendo reconstrução, agora vou falar da minha área, fazendo reconstrução como eram os dinossauros. Como era a ecologia do dinossauro, como é que ele transava, como é que ele fazia, como é que ele comia. Com as coisas. Não ia ser incrível a gente ter o maldito do dinossauro vivo? E a gente tá aí... acabando com o que tá ajudando a eliminar mais informação. Isso é inadmissível. Então, eu acho que isso é uma coisa também a gente a ponto de se pensar. Tipo, mas essa espécie não vai fazer diferença no equilíbrio ecológico, não sei o quê. Por que deveria? Por que ela deveria? E quem é você para determinar o que deve ou não estar? Aí vai uma frase do Senhor dos Anéis, né? Muita, né, tipo, que o Frodo chega e fala assim, que pena que o Bilbo não matou o Gollum. E aí ele fala assim, pena foi o Gandalf fala, pena foi justamente o sentimento que fez com que ele não matasse o Gollum. Muita gente que está viva merece morrer. E muita gente que morreu merecia estar vivo. Você tem o poder de devolver a vida àqueles que não deveriam ter morrido. Então quem diz que você tem o poder de tirar a vida de quem merecia morrer? É uma coisa bem interessante, né? Então, versículo qual? De Tolkien. A Sociedade do Anel. Sociedade do Anel. Capítulo 3. Capítulo 3, né? Não, mas você tem toda a razão. Uma viagem a muito esperada. Tinha uma coisa que acontecia muito na faculdade. Que a gente Gostei do monólogo do companheiro Pirula. Foi ótimo, mas que a gente sempre colocava dois extremos, né? Que é o extremo ético e o extremo funcional. E aí os alunos falavam, mas o extremo funcional é muito mais importante. A gente sempre tem que perguntar para que serve o bicho. E a minha resposta da Camila era sempre olhar no olho do aluno com todo o carinho mesmo, de verdade, e olhar para ele e falar, para que você serve? Nesse contexto. O que você faz que é tão importante ou tão mais importante do que um rinoceronte faz? Que um rola-bosta. Porque o rola-bosta é menos relevante do que você, do ponto de vista ético. E aí é uma discussão muito importante. O rola-bosta é tipo abelha, né? Se sumir, fudeu. Se sumir, fudeu. Sumir, fudeu. Uma coisa que eu comentei no meu vídeo é uma coisa um pouco mais pessoal e que pode até levar um pouco aquelas discussões sobre questões sociais, de mudança climática e tal. Depois hoje eu falei assim, pra que serve a tua mãe? Pra que serve? Malu, beijo. Mas pra que serve? Minha mãe. Pra que serve a tua mãe? Que diferença ecológica a tua mãe faz? Então, se ela morrer hoje, não tem problema. Inclusive, claro para biólogos mais cartesianos, o potencial biológico dela já foi atingido. Já foi atingido. Ela teve os 4 filhos dela e é sobre isso. Acabou. Dona Malu foi fundamental. Pirula não se importa com a minha mãe. Com as mães. Fora do contexto. Não, mas é isso. Então,
Terminando. Ninguém acharia, ninguém em sua consciência diria, não, então vamos matar as mães que já tiveram filho e já estão... E nesse sentido tem um programa maravilhoso. Não! E nesse sentido é um programa maravilhoso com um episódio que é um dos melhores episódios que eu já vi de coisa na televisão, que é o episódio que o Dino tem o direito de jogar a vovó no poço de piche e a discussão ética que existe em relação a isso, porque é uma ideia ecológica, inclusive. Exato. Ela não serve mais pra nada, chegou ao fim da vida dela, ela atrapalhava tudo, a gente deveria jogá-la no poço de piche, e é uma discussão muito legal num episódio muito bonito, certo? Se você não conhece Família Dinossauro, vergonha, vá ver. Assista. Então, só pra terminar, se você quer aprender um pouquinho mais de ecologia, clica no link que tá aqui embaixo que o Fábio colocou, você nos dá uma força e aprende um pouquinho de ecologia, certo? Um pouquinho. Certo, Camilinha? Certinho. Tá ficando bonitinho o curso? Parecia até que eu tava Tá ficando bonitinho o curso? Tá ficando lindo, querido. Tá ficando legal, né? Então, mas eu sou suspeita, porque eu amo demais você. E você fez? E eu amo demais ecologia. E você fez, não tira o corpo Você fora, gosta mais do Emílio ou de ecologia? Ou de batata? Se você estiver no abismo, de um lado você está segurando a mão do Emílio, no outro da ecologia. Todo o conhecimento ecológico na minha mão. O conhecimento ecológico humano. E o Emílio... Querida. E é isso aí, pessoal. E assim terminamos. Encerramos, para não encerrar um casamento, encerramos o programa. Para. Hoje não pedimos apoia-se, hoje pedimos que vocês façam a inscrição no curso de ecologia do Emílio e da Camila, mas caso não façam, tem o apoia.se. No final do curso ela vai falar de como ela solta. Mas tem que fazer o curso já tô no posto de piche. Só no último episódio do curso... Só no último, é um episódio por semana, né, que vocês vão soltar, a gente vai soltar a gente vai soltar todos os episódios até o meio de fevereiro, já tá tudo disponível. Então, só o spoiler só no último, hein? Tem que assistir tudo pra entender o último. Episódio ou aula? Aula. São 10 aulas. Episódio. Primeira temporada. Temporada. Depois dá pra ter ecologia de populações, depois dá pra ter ecologia de comunidades, depois dá pra ter curso de tudo. Tá vendo? É o Garcia Flix. Não, é o Blablaflix. Massuda Flix. Blablaflix. Ah, tá. Blablaflix. Blablaflix. É o Blablacursos. Blablacursos. Beijo. Valeu, gente. Até a próxima. Blablacursos ficou estranho. Blablacursos. Fica parecendo que babacursos. Isso ficou esquisito.